De peixes aterrorizantes com presas de 15 centímetros a insetos malignos que matam 12 mil pessoas por ano, a Amazônia está repleta de criaturas que parecem feitas sob medida para dar arrepios. Então, prepare seus bastões de caminhada, pois vamos dar uma olhada nos animais mais assustadores encontrados na Amazônia. Cobras sinistras. Quando falamos de animais assustadores da Amazônia, que melhor maneira de começar do que com a sucuri verde? Chegando a impressionantes 9 metros de comprimento e 30 centímetros de largura. As maiores dessas cobras podem pesar até 250 quilos, mais de 3 vezes o peso de um ser humano comum. Mas o que realmente torna as sucuris verdes tão perturbadoras é sua força imensa. Como não são venenosas, elas confiam em sua habilidade de constrição para matar suas presas, enrolando seus corpos musculosos ao redor da vítima até que asfixie. Eu não recomendaria chegar tão perto como o nosso amigo aqui. Socorro! E se você acha que pode escapar mergulhando no rio Amazonas, pense de novo. Esses répteis ardilosos são semiaquáticos. Incrivelmente, conseguem prender a respiração por mais de 10 minutos embaixo d'água, o que significa que nadar para longe delas não parece uma opção viável. Mesmo quando o fôlego acaba, elas podem continuar submersas, já que seus olhos e narinas ficam no topo da cabeça, permitindo que vejam e respirem enquanto estão na água. Não dá mesmo para fugir dessas coisas. Mas por mais assustador que tudo isso pareça, e se eu te dissesse que a Amazônia pode ter abrigado uma serpente ainda mais aterrorizante? Cerca de 60 milhões de anos atrás, uma cobra pré-histórica com cerca de 15 metros de comprimento e até 1.100 quilos reinava na Amazônia. Estou falando da Titanoboa. Felizmente, acredita-se que essa cobra assustadora esteja extinta há uns 58 milhões de anos. Dito isso, várias pessoas afirmam ter visto a Titanoboa nos tempos modernos. O relato mais famoso talvez seja do explorador britânico Percy Fawcett, que no início do século XX escreveu sobre o que viu na Amazônia. Desembarcamos com cautela e nos aproximamos do réptil. Medindo o possível, cerca de 14 metros estavam fora da água e mais uns 5 metros de baixo, totalizando 19 metros de comprimento. Felizmente, a maioria considerou isso apenas uma boa história. Ainda assim, a Amazônia cobre mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, mais de 10 vezes o tamanho da França. Quem pode garantir que uma supercobra não está escondida por lá? E se isso já não for assustador o suficiente, ainda existem relatos de outra serpente gigante conhecida pelos povos indígenas como Yakumama, a mãe de todos os animais aquáticos. Ela supostamente mede cerca de 60 metros, 6 vezes mais do que a maior sucuri verde. Mais aterrorizante ainda, dizem que a Yakumama pode sugar qualquer ser vivo que se aproxime a menos de 100 passos dela, como um tipo de aspirador de almas. Também dizem que essa mega serpente consegue criar redemoinhos violentos ao se agitar na água. No início dos anos 1900, 2 homens teriam visto a Yakumama no rio Amazonas e lançado um explosivo na água, esperando matá-la. Após a explosão, a cobra gigante emergiu da água e então nadou para longe, deixando os homens apavorados. Bom, e aí, o que você acha? Existe mesmo uma serpente do tamanho de um trem vivendo na Amazônia? Ou isso é só mais uma lenda de arrepiar? Me conta aí nos comentários. Vespa vampira. Cobras gigantes não são a única coisa que você precisa ficar de olho na Amazônia. Qualquer animal com vampiro no nome provavelmente não é muito amigável. E com a vespa vampira, isso é totalmente verdade. Descobertas por pesquisadores em 2023, essas vespas crescem até 1,8 centímetros, sendo quase o dobro do tamanho de uma vespa comum. Mas o que as torna realmente aterrorizantes não é o tamanho, e sim o que fazem com suas presas. Quando a fêmea encontra um alvo, geralmente lagartas, besouros ou aranhas, ela insere um ovo dentro do hospedeiro usando o ovipositor, uma espécie de agulha para pôr ovos. Ou seja, a vespa vampira injeta seus filhotes em outros insetos. Alguém me dá um balde, por favor? E como o nome sugere, elas também têm gosto por sangue. Depois de perfurar a vítima, a fêmea bebe a hemolinfa, basicamente o sangue dos insetos, que escorre do ferimento. E como se isso já não fosse cruel o suficiente, alguns dias depois, os ovos chocam e as larvas comem o corpo do hospedeiro, de dentro pra fora. Cara, a natureza não tem dó. De repente, marimbondos parecem tão assustadores quanto Barry B. Benson. Vida marinha aterrorizante. Falando em vampiros, vamos agora ao nosso próximo monstro brutal, o peixe vampiro, também conhecido como paiara. Com quase 1,20 m de comprimento, esses peixes têm 2 presas de 15 centímetros na mandíbula inferior. Não é difícil entender de onde vem o nome. Bom, esses dentes não são só para assustar, eles espetam qualquer peixe que chegue perto demais, até piranhas. Nunca houve ataques registrados a humanos, mas você realmente arriscaria nadar onde esses peixes nadam? Mas os paiaras não são os únicos monstros aquáticos do rio Amazonas.
Os golfinhos costumam ser conhecidos por sua inteligência e simpatia, mas o golfinho cor-de-rosa da Amazônia tem um lado muito mais sombrio. Assim como os paiaras, eles adoram devorar piranhas, mas o pior é que também atacam humanos, e com 28 pares de dentes afiados, isso é uma péssima notícia. Em 2023, uma mulher de 28 anos aprendeu isso da pior forma. Enquanto nadava no rio, ela viu um desses golfinhos passando sob a água. Mas ele veio em sua direção. Sem suspeitar, ela continuou ali. De repente, o golfinho cravou os dentes na perna dela e ficou agarrado por 20 segundos. Felizmente, ela sobreviveu, mas teve danos profundos nos tecidos da perna. Ai, caramba, a Amazônia é tão amaldiçoada que até os golfinhos aqui são demoníacos. Barbeiro. A seguir temos o barbeiro, que ganhou fama de ser, digamos, um pouco íntimo demais. Mas não se engane, esses insetos, encontrados por toda a América Central e do Sul, definitivamente não são nada românticos e nem adoráveis. Esses bichinhos noturnos saem à noite à procura de animais adormecidos para se alimentar. Uma vez que encontram um alvo, eles inserem sua probóscide em forma de agulha no hospedeiro e começam a sugar o sangue da vítima indefesa. No entanto, quando o alvo é um ser humano, o barbeiro leva o horror a outro nível. Eles têm o apelido de Kissing Bug porque têm o hábito de picar as pessoas ao redor dos lábios. Embora a picada em si não doa, ela pode trazer consequências terríveis. Isso porque, depois de sugar o sangue, esses insetos macabros, e não há um jeito educado de dizer isso, defecam em você. E dizem que o romance morreu, né? Além de ser nojenta ao extremo, isso também pode ser mortal. Muitas vezes, esses insetos carregam um parasita chamado Trypanosoma cruzi. Se a pessoa picada acabar espalhando as fezes do inseto para dentro do ferimento, isso pode causar a doença de Chagas. E essa é uma daquelas coisas que você definitivamente não quer pegar. Inicialmente, os sintomas são leves. Febre, dores musculares, dor de cabeça, mas até 30% dos infectados desenvolvem complicações graves e duradouras, como dor abdominal, constipação, insuficiência cardíaca e até parada cardíaca. Caramba, essa doença é tão mortal que mata cerca de 12 mil pessoas por ano. Tudo isso por causa de um inseto que se aproximou demais. Fala sério, isso é o que eu chamo de um beijo da morte. Gafanhoto diabólico espinhoso. Nosso próximo inseto amazônico talvez não vá te dar um beijo mortal nos lábios, mas isso não o torna menos assustador. Como o próprio nome já diz, o gafanhoto diabólico espinhoso não é um bicho para se brincar. Medindo cerca de 7,5 cm, ele pode não parecer gigantesco, mas o que falta em tamanho sobra em terror puro. À primeira vista, pode até parecer um grilo comum, mas ao olhar mais de perto, você verá que sua cabeça e 6 pernas estão cobertas de espinhos, parecidos com espinhos de rosa. Ai, só de olhar já dá agonia. E como você já deve ter imaginado, esses espinhos não são apenas decorativos. Esses gafanhotos usam suas pernas letais tanto para se defender quanto para prender suas presas. E mesmo sem dentes, conseguem devorar suas refeições com facilidade, graças às mandíbulas poderosas. Na verdade, dizem que sua mordida é tão forte que pode até cortar a pele humana. Mas calma, sem pânico. Você vai ficar feliz em saber que esses monstrinhos preferem se alimentar de sementes, frutas e outros insetos indefesos, e não de humanos. Ainda assim, saber que tem um grilo mutante espinhoso e carnívoro escondido nas florestas da Amazônia já é motivo suficiente para eu ficar bem longe de lá. Mapinguari. Em 2014, um grupo de coletores de frutas silvestres estava explorando o interior da Amazônia brasileira, quando do nada ouviram um som estranho. Um grito arrepiante vindo de alguma criatura na mata. Um deles resolveu imitar o som, mas logo perceberam que o barulho estava ficando cada vez mais próximo. De repente, ouviram um grande estrondo, e diante deles surgiu uma criatura alta, escura, com um olho avermelhado e flamejante. Sem pensar duas vezes, eles correram para a canoa e fugiram o mais rápido que puderam de volta para a aldeia. Felizmente, todos escaparam ilesos, mas passaram dias sem conseguir dormir e nunca mais voltaram àquela parte da floresta. Mas que criatura era aquela? Para alguns teóricos, pode ter sido Mapinguari, um monstro mítico que, segundo o folclore brasileiro, vive escondido na mata densa da Amazônia. Dizem que ele pode andar em 2 ou 4 patas, mede pelo menos 2,10 metros em pé, tem pelos desgrenhados e um olho só no meio da testa. Tá, eu sei o que você está pensando. Isso parece coisa de filme de Hollywood. Mas, de acordo com o biólogo da floresta David Oren, já foram registradas mais de 80 supostas aparições do Mapinguari ao longo dos anos. Mas e aí? Existe mesmo esse ciclope da floresta? Ou tudo não passa de um engano? Zoologistas acreditam que pode ser confusão com o urso de óculos, que às vezes desce das montanhas andinas para a região amazônica durante o inverno. Eles andam normalmente com as 4 patas, mas podem atingir mais de 2 metros quando eretos, e têm marcas claras no rosto, que em meio à escuridão da floresta, podem ser facilmente confundidas com um olho só. Bom, por enquanto a identidade do Mapinguari segue um mistério. Mas e você? Acha que o ciclope existe mesmo? Ou é só mais um mal-entendido da selva? Arpia.
Até agora, exploramos os horrores que rastejam pela terra e nadam nos rios da Amazônia. Mas não pense que o céu está livre do perigo. Seja por sua coroa de penas imponente, olhar penetrante ou corpo robusto, a arpia definitivamente não é um pássaro com quem você queira cruzar o caminho. Imagine caminhar pela floresta e ser encarado por esse bicho. E sim, essas aves são gigantes, com 2,30 metros de envergadura e pesando cerca de 9 quilos. A arpia é a maior ave de rapina da Amazônia e a sexta maior do mundo. Mas o que realmente dá calafrios são suas armas de caça, suas garras. Com mais de 12 centímetros de comprimento, são as maiores garras de qualquer águia do planeta. Para você ter uma ideia, são do mesmo tamanho que as garras de um urso pardo. Com essas armas, ela pode derrubar uma variedade de pessoas. Macacos búgios de 60 centímetros? Moleza. Preguiças de 4 quilos? Tranquilo. Até filhotes de veado estão na lista. A arpia tá parecendo mais um capetia. Tá bom, já tô indo embora. Morcego espectral. Mas a arpia não é a única sombra aterrorizante nos céus amazônicos. Com uma envergadura de mais de 90 centímetros, o morcego espectral é o maior morcego do hemisfério ocidental. É isso mesmo, um morcego com quase 1 metro de asas. Só para comparar, é mais do que o dobro da envergadura do morcego mais comum nos Estados Unidos. Ver um morcego gigante voando sobre sua cabeça já seria assustador o bastante, mas o que realmente assusta é sua cara demoníaca. Seja pelas orelhas grandes, pelo focinho pontudo ou por essas presas de dar pesadelos, os morcegos espectrais são de arrepiar. Diferente da maioria dos morcegos que comem frutas ou insetos, esses aqui têm ambições bem mais sinistras. Escondidos no alto, eles espreitam suas presas antes de mergulhar e dar uma mordida fatal no topo da cabeça ou no pescoço. Comem de tudo que caiba na boca, de aves e roedores até outros morcegos. Cara, não existe mais nem lealdade no reino dos morcegos. Sanguessuga gigante da Amazônia. Enquanto você talvez esteja olhando para o céu para se proteger de arpias e morcegos espectrais, é bom também ficar de olho no chão da floresta amazônica, porque aí vem um monstruoso e gosmento visitante. Com impressionantes 45 centímetros de comprimento, a sanguessuga gigante da Amazônia é cerca de 9 vezes maior do que uma sanguessuga comum. Não é surpresa que ela seja a maior sanguessuga de água doce do mundo, mas o tamanho gigantesco não é a única coisa que a diferencia das outras. Enquanto a maioria das sanguessugas usa fileiras de dentes para perfurar a pele e sugar o sangue, essa aqui leva o horror a um novo patamar. Ela enfia sua probóscide longa até 15 centímetros para dentro da pele da vítima, permitindo que sugue o sangue até encher a barriga. Parece doloroso, não é? Mas a maioria dos bichos não sente absolutamente nada. Isso porque a sanguessuga libera uma mistura de substâncias químicas anestésicas, que adormecem a área perfurada. Além disso, a saliva contém um anticoagulante potente, que aumenta o fluxo sanguíneo e ajuda a sugar mais rápido. Agora, com esse tamanho todo, não queira encontrar esse bicho por aí. Na verdade, há relatos do final do século XIX, dizendo que cavalos ou gado podiam morrer após infestações por essas sanguessugas. Felizmente, esses relatos parecem mais ficção do que realidade. Hoje, acredita-se que essas criaturas consomem em média 15 ml de sangue por sessão, o que, convenhamos, não é o suficiente para matar um animal de grande porte. Ufa! Ok, então as sanguessugas gigantes não são assassinas, mas entre o tamanho assustador, a gosma e a ideia de terem uma probóscide de 15 centímetros entrando em você, elas com certeza merecem estar entre as criaturas mais sinistras da Amazônia. Peixes aterrorizantes. Como já vimos, o rio Amazonas está cheio de criaturas de pesadelo. E não terminamos ainda. O sargo de dentes vive no Atlântico Ocidental, mas ocasionalmente aparece nos afluentes do Amazonas, que se conectam com o oceano. À primeira vista, parece um peixe comum, mas basta dar uma olhada dentro da boca para o pesadelo começar. Dentes molares que parecem dentes humanos. Eca! Esses dentes servem para quebrar cascas de moluscos e crustáceos. Felizmente, o sargo de dentes não desenvolveu gosto por carne humana. Mas, se for provocado, não hesite em morder qualquer coisa que chegue muito perto. Imagina só levar uma dentada daquela boca dentuça. Socorro! E já que estamos falando de peixes com dentes humanos, é hora de conhecer o pacu. Parente próximo da piranha, o pacu é menos famoso, mas ainda mais assustador. Com até 1 metro de comprimento e pesando cerca de 40 quilos, suas características mais chocantes são os dentes molares parecidos com os nossos. Esses peixes onívoros vivem por todo o Amazonas e usam mandíbulas fortíssimas para mastigar nozes que caem das árvores no rio. Dito isso, existem alguns relatos estranhos de pacus mordendo um tipo bem diferente de nós, se é que você me entende.
Pois é. Mas calma aí, rapaziada. Esses relatos nunca foram confirmados, então é bem improvável que alguém precise de uma cirurgia indesejada depois de um mergulhinho com os pacus. Porém, isso não quer dizer que são totalmente inofensivos. Em 2004, uma garota escocesa colocou a mão num tanque cheio de pacus. Em segundos, um deles mordeu seu dedo com tanta força que não soltava nem quando ela puxou a mão para fora da água. A mordida foi tão severa que a garota precisou de cirurgia plástica para reparar o ferimento. Que mordida apavorante. Candiru, o peixe vampiro. O rio Amazonas abriga cerca de 1.300 espécies de bagres, alguns com tamanho suficiente para assustar qualquer um. Mas o mais temido de todos é, curiosamente, o menor deles. O candiru é um peixe parasita, que geralmente não passa de 2,5 cm de comprimento. Mas você pode perguntar, qual o problema com um peixinho tão pequeno? Bom, o candiru adora sangue. Ele se prende às brânquias de outros peixes e usa dentes afiados como agulhas para sugar o sangue da vítima. Até aí já parece grotesco bastante, né? Mas prepare-se, porque vai piorar. Muito. Dizem que o candiru é atraído pelo cheiro de urina, a ponto de saltar da água e... bom, entrar pela uretra de quem estiver fazendo xixi no rio. Uma vez lá dentro, ele se prende com os espinhos nas brânquias, causando uma dor insuportável e exigindo remoção cirúrgica. Ai, que dor. Mas calma, parece que essa história é mais mito que verdade. Além de uns poucos relatos anedóticos, não há nenhuma evidência confiável de que o candiru realmente invada partes íntimas humanas. O último caso suposto foi em 1997, quando um médico brasileiro alegou ter removido um candiru da uretra de um homem. Mas muitos detalhes da história não batem, como o tamanho do peixe, deixando especialistas céticos. E mais, pesquisas de 2021 mostram que o candiru caça principalmente pela visão, e não pelo olfato, o que torna improvável que ele seja atraído por urina. Mesmo assim, você teria coragem de arriscar a fazer xixi no rio Amazonas? Urutau. Diante de tantas criaturas bizarras que já vimos, pode parecer surpreendente que um pequeno pássaro comedor de insetos entre na lista. Mas o urutau merece esse lugar com louvor. Existem 7 espécies vivendo na floresta amazônica, e todas elas têm esses olhos amarelos penetrantes que parecem enxergar sua alma. Esse bichinho definitivamente já viu coisas demais. Mas entre todas as espécies, uma delas se destaca no quesito esquisitice assustadora. O urutau grande. Sério, olha esses olhos negros como carvão e essa boca imensa e assustadora. Mas ele não precisa nem abrir os olhos para ser assustador. Essas aves têm fendas nas pálpebras que permitem enxergar movimento, mesmo com os olhos fechados. É isso mesmo, eles estão sempre observando. E o pior, mesmo com esse olhar assustador, é provável que você nem o perceba. Durante o dia, o urutau se disfarça perfeitamente como parte do tronco de uma árvore. Mas à noite, ele abre aquela bocarra fantasmagórica e engole insetos inteiros num só golpe. E se tudo isso ainda não convenceu você de que ele é um pesadelo, espera só até ouvir o grito dele. O canto do urutau grande é um uivo baixo e lúgubre, que ecoa pela floresta escura como um choro fantasmagórico. Aqui, escuta só isso. Até os passarinhos da Amazônia me dão medo. Bom, acho que é isso. Esses foram alguns dos animais mais assustadores da Amazônia. E aí, qual deles você achou mais aterrorizante? Diz aqui nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!